Olá, bom dia meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui agora às 5 horas e 7 minutos. Estou fazendo essa live aqui para deixar registrado algo muito importante. Eu não queria deixar passar em branco isso, porque eu creio do fundo do meu coração que eu estou prestes a viver um milagre, que eu estou prestes a viver uma cura agora, nesse momento. Que Deus vai me curar de algo muito grande. As pessoas que têm me acompanhado de perto, as pessoas que têm me acompanhado a minha trajetória nesses últimos dias, elas têm visto o quanto que eu tenho sofrido, vamos dizer assim, de certo ponto, com dores, né, de uma hérnia, de uma possível hérnia de disco que me apareceu aqui na cervical, né? E talvez você não saiba o que é uma hérnia de disco. Eu queria explicar rapidamente para você o que é uma hérnia de disco, porque daqui a pouco eu tenho que sair para o médico. E depois eu vou contar sobre isso também, um pouco sobre isso também. Como que foi para chegar até aqui, para poder estar indo até esse médico hoje, tá? Correria, final de ano, mas daqui a pouco eu explico isso para você. A hérnia de disco é quando você... Nossa, eu tive que ler muitos artigos sobre isso, ver alguns vídeos sobre isso, né, para entender melhor o que é que eu estava. Né? Hoje vai ter uma confirmação, talvez possa não ser isso, mas tudo indica, todo o caminho indica que essa é a hérnia de disco, né, na cervical. E essa hérnia de disco muitas vezes é de você ficar muito de cabeça baixa, ou no celular, ou no trabalho, no computador, né, alguma profissão que você faz, que você fique muito de pescoço virado para um lado, ou algo parecido. Né? E a hérnia de disco é como se fosse até pareceu que nem tinha programado, é como se fosse isso aqui é uma coisa de uma fita, isso aqui é uma fita dupla face. Uma hérnia de disco é isso aqui. Pensa se aqui fosse tipo um líquido que tem aqui dentro dessa dupla face. Isso aqui ela vai encaixando sobre o teu corpo. O nosso corpo são os 23 discos que a gente tem na nossa coluna, e se você aperta demais de um lado desse disco, ele tem a tendência de forçar, e como se fosse um babalu, vamos dizer assim, um líquido, ele sai esse líquido e ele comprime a raiz do teu nervo que você tem nas costas, que você tem no pescoço. No meu caso é aqui no pescoço, que ele está comprimindo um nervo no pescoço, e esse nervo que ele comprime no pescoço, ele pode afetar várias outras coisas. Eu não estou quase sentindo essa mão mais, essa mão está bem dormente. Até quero falar para você, se você tem esses sintomas, procure um médico também. Esses 3 dedos estão dormentes assim. Essa pinça eu consigo fazer mais ou menos ainda com os dedos. Essa outra mão está perdendo também a força também. As pernas também às vezes ficam bambas. Isso tudo por causa de um disco às vezes, ou pode ser mais, não sei. Vou fazer hoje os exames, em nome de Jesus. E isso pode afetar, né, na sua saúde, e você ter o teu corpo comprometido. E muitas vezes a gente pode, às vezes, demorar para procurar um médico, alguma coisa, e esses sintomas podem permanecer. Esses sintomas podem ficar porque o nervo que está sendo comprimido na nossa parte da cervical, na nossa parte das nossas costas, lá tudo, ele pode, né, se acostumar naquela posição ali e ficar mandando aquele sinal que vem do teu cérebro e passa para o resto do teu corpo, tá? Isso eu queria só fazer essa introdução explicando mais ou menos o que é essa hérnia de disco. E essa hérnia de disco, ela vinha no meu pescoço, doía no pescoço, doía no meio das costas às vezes, doía aqui nesse braço, tudo, ela passava tudo pelo braço, aquela dor em 3 lugares do braço, nessa parte do meio, nessa dobra, no músculo, e aqui nessa parte de cima. E essa dor não me deixava dormir, não me deixa dormir às noites. Muitas vezes eu levanto, sento na cama, começo a andar pela casa, às vezes para dar aquela aliviada na dor, volto a deitar de novo. Esses dias descobri que dormir no sofá para mim com uma toalha enrolada no pescoço para segurar aqui, para comprimir essa hérnia, fazia bem, né? Que ela fazia, né? Eu consegui dormir melhor sem sentir aquela dor, né? Porque de um certo ponto ou outro ela meio que não comprimia, não apertava, ela deixava o meu pescoço mais ereto. Amém? Glória a Deus. Então isso foi só para concluir para você aqui, né, um ponto que eu quero deixar sobre
essa hernia de disco. Para quem não sabe o que é, não entende como que é, e até para você talvez que possa estar sentindo alguma dessas dores por movimentos repetitivos, por ficar talvez numa posição só o tempo todo, né? E pode estar passando por isso também, amém? Mais uma segunda parte que eu quero falar para você, que eu quero deixar aqui nesse vídeo já registrado, é porque muitas vezes a gente conta o milagre depois que o milagre já está consumado, tá? E eu quero fazer esse vídeo aqui porque eu quero deixar registrado aqui. Eu vou salvar essa live aqui. Eu vou deixar registrado aqui aquilo que Deus já tem feito até aqui e aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Porque eu creio, que nem eu falei no começo desse vídeo, que eu tô à porta do meu milagre. Eu tô à porta da minha cura. E como eu falei para você também, o passo que foi para chegar até aqui, as dificuldades que foram para chegar até aqui, né? Eu peguei férias agora no começo do mês de dezembro agora, né? Foi onde que eu posso dizer assim que até que piorou um pouco essas dores, que eu já tinha elas lá no mês de outubro, setembro, já sentia essas dores, mas às vezes nem dava tanta ênfase para ela quando não dói tanto, quando só dói o meio do braço, uma parte do braço, você, é só uma dor. E muitas vezes a gente não cuida da nossa saúde como a gente deveria, muitas vezes a gente não cuida do nosso corpo como a gente deveria, muitas vezes a gente não faz um exercício como a gente deveria fazer, né? E é por isso que eu falo para você que nós precisamos cuidar desse corpo que Deus nos deu, dessa máquina que Deus nos deu, porque uma hora ela pode falhar, uma hora ela pode começar a dar problemas, né? Uma hora ela pode começar, né, a não ter o funcionamento que ela deveria ter, né? E para isso que a gente precisa sempre manter ela, né, com a manutenção em dia. Eu posso dizer assim para você, tá? Deixa eu ver uma mensagem aqui. Eu digo para você que, né, que esses dias que eu passei eram muitas dores insuportáveis, que ia trabalhar com dor, ia dormir com dor, levantava com dor, noites mal dormidas, né, que às vezes dormia 2 horinhas na noite, mas que aquela dor, acordando toda hora, né, e levantava, clamava a Deus, pedia a Deus pela cura, falava para Deus, quando que vai ser o tempo, Senhor? Porque a gente sabe, nós que temos nossa fé, nós ficamos esperando pelo tempo que o Senhor vai chegar e derramar a cura sobre nós. Porque se depender de nós, é lógico que nós queríamos ser curados no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo momento, para a gente não ter que sentir dor mais, para a gente não ter que sentir mais nenhum tipo de desconforto no nosso corpo. E com todas essas minhas orações, orando a Deus, pedindo a Deus, né, eu clamava a Deus, né, hoje eu não tenho, Senhor, recurso para pagar, Senhor, uma ressonância, para pagar um médico particular, né, e eu quero que o Senhor abra as portas para mim, Senhor. E com isso, como eu falei para você, chegou o mês de dezembro, peguei as férias, tal, né, consegui fazer uma viagem abençoada lá para Goiânia, conheci o berço da nossa igreja lá em Goiânia, né. E lá em Goiânia mesmo, lá os meus amigos da igreja, o Edson e o Odmar, viam, né, o quanto que era sofrido para minha noite lá. Eu levantava nas madrugadas, saía para fora do quarto para não atrapalhar eles dormir também, mas eles percebiam. E ficava ali, tipo uma varandinha, uma sacadinha que tem ali na parte de fora ali, um hall, vamos dizer assim, né, orando, às vezes lendo um livro, porque deitado era a pior posição que eu podia ficar, muitas vezes. Tentando dormir era o pior jeito que eu poderia ficar. E eu às vezes passava a noite, às vezes, né, quase que em claro, vou dizer assim para você, né, e orando a Deus, e falando com Deus, e pedindo a Deus, né, eu falei, Deus, faz um milagre, Senhor, na minha vida, faz um milagre. Eu vou falar para você que o milagre ainda não chegou por completo, mas como eu falei agora há pouco para você também, nós que temos fé no nosso coração, e nós que cremos num Deus que faz infinitamente mais por cada um de nós, nós que temos um Deus que a causa pode parecer mais impossível que ela for, para nós que temos fé, ela se torna possível. Para nós que temos fé, ela se torna como já realizada, como já feita, como já ganha, como já consumada. Então, eu quero deixar uma pequena palavra aqui para você também, já nessa introdução, que se você passa hoje por alguma coisa, se você passa hoje por alguma situação, alguma enfermidade que parece que não vai ter fim,
algo que parece que não vai deixar você, né, levar a sua vida como você gostaria, que tire você talvez da tua rotina, que tire você talvez daquilo que você estava vivendo, né, que interrompa, às vezes, muitas vezes, né, parte dos seus sonhos, que você possa se apegar em Deus, que você se apegue em Deus, que você olhe para os céus e que você saiba que lá tem um Pai que olha por você. E quando eu falo Pai, você precisa entender que nós somos os filhos. Eu não sei se você hoje que está assistindo esse vídeo aqui, se você é pai, se você é mãe, porque Deus, ele tem o mesmo coração que nós e melhor ainda, maior ainda, porque a Bíblia diz que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, o que Ele nos daria. Então Deus como Pai, você como pai, eu como pai, eu quero que meu filho fique sofrendo, eu quero que meu filho fique, né, noites em claro acordado, eu quero que meu filho fique noites em claro sem dormir? Lógico que não, né? Deus também, ele quer nos curar. Mas muitas vezes o inimigo ele vem, ele coloca algumas coisas na nossa vida, é isso que você precisa entender. O inimigo vem e coloca enfermidades na nossa vida para tentar abalar a nossa fé, para tentar abalar a nossa estrutura, para tentar nos afastar de Deus muitas vezes. Para a gente poder levantar alguns questionamentos, mas aonde está Deus agora? Aonde está Deus agora? Eu aqui com essa dor, eu aqui com isso, com essa enfermidade, e Deus não vem me curar hoje. Como eu falei para você, que nós queremos tudo para ontem, para ontem, para ontem. Mas o que eu preciso dizer para você é que Deus, Ele frustra todos os planos do inimigo, do diabo. Muitas vezes Deus ele vai usar uma coisa que o diabo colocou na sua vida para engrandecer você, para que a sua fé possa ser alargada, para que a sua fé possa crescer ainda mais. Talvez um dia você já orou, já falou para Deus, Deus, coloca mais fé no meu coração. É nesse momento da luta que você vai permitir que Deus coloque essa fé no seu coração, que Deus aumente essa fé no seu coração e que você possa falar. É aí que você vai saber também como que você está com Deus. Talvez na igreja que você frequenta, talvez no lugar que você vai, talvez, né, você já ouviu alguma vez o pastor falar para você. E aí, como você vai se portar no dia mau? O dia que a enfermidade chegar, o dia que talvez com uma discussão, o dia que algo ruim chegar na sua vida, como que você vai se portar? Qual vai ser o seu posicionamento? E eu, com tudo isso, eu resolvi me posicionar em Cristo. Falar que a minha fé, ela vai ser inabalável. Mesmo que as circunstâncias venham contra mim, que o inimigo tente me derrubar, que ele tente tirar minha paz, que ele tente roubar meu sono, que ele tente, né, levar algumas coisas, mas eu vou permanecer com a minha fé em Cristo. Porque nós hoje somos alimentados dia após dia e nós precisamos, né, colocar em prática a nossa fé. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós vivemos, né, aquilo que nós ouvimos, trazer para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente vai num culto, a gente vai numa célula, a gente ouve uma palavra, a gente fala que aquela palavra tocou no nosso coração, que aquela palavra tal, aquela palavra isso, mas muitas vezes nós não praticamos aquilo que a gente tem recebido. Talvez você possa ter recebido uma palavra ontem, eu posso ter recebido uma palavra ontem, e veio a situação no dia seguinte, e talvez a gente não lembrou mais daquela palavra que foi falada. Mas quando você está conectado de verdade com Cristo, quando você está conectado de verdade com o céu, sempre o Espírito Santo vai te lembrar. O Espírito Santo vai te lembrar de que eu estou contigo. Eu nunca te abandonarei. Eu sempre cuido de você. Mesmo nos dias ruins, o Pai está lá cuidando, o Pai está lá olhando, o Pai está vendo a dor que você está sentindo, o Pai está vendo as noites em claros que você tem atravessado. E é por isso que, quando nós olhamos Deus dessa maneira, que é o que Ele é, o Pai, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Pai bondoso, um Pai que cuida de cada um de nós, um Pai que não quer ver, né, nós sofrendo, um Pai que não quer ver nosso mal, é aí que nós precisamos, né, nos aprofundar ainda mais. E como eu estava falando para você, continuando,
que Deus é especialista em frustrar os planos do inimigo. Eu declaro sobre sua vida que talvez a dificuldade que você tem passado hoje eu tenho passado por essa dificuldade, mas eu declaro que a sua dificuldade que você tem passado hoje, que você tem atravessado hoje, vai ser para engrandecer ainda mais o seu testemunho lá no final. Vai ser para alargar ainda mais a sua fé. E quando você tiver sua vitória por completa nas suas mãos, você vai se lembrar de cada detalhe, de cada passo, de cada dia que você viveu, de cada coisa que você enfrentou. Que isso permaneça firme nos seus pensamentos e que você nunca possa se esquecer, que isso possa acompanhar você por onde você for na sua vida. Você precisa contar aquilo que Deus tem feito, você precisa falar aquilo que Deus tem feito, porque muitas vezes Deus faz coisas na nossa vida, na minha, na sua vida, e nós apenas nos calamos, nós apenas nos ajoelhamos, agradecemos a Ele e não compartilhamos com as pessoas que estão do nosso lado. Compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Eu queria finalizar esse ponto desse vídeo aqui, dizendo para você então que Deus é contigo, que Deus é comigo. E já passar pelo próximo ponto, que daqui a pouco, como eu falei para você, eu estou indo para o médico, né? Eu estou indo lá para o hospital de clínicas, né? Mas antes eu preciso contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem foi um episódio assim que eu não esperava ontem. Foi uma parte assim que foi a parte mais dolorida de todo esse processo. Foi um dia que talvez durou. Foi um dia. Afinal, eu vou te contar mais uma parte do que eu estou vivendo hoje, agora, aqui. Ontem eu fui visitar o meu irmão Júlio no hospital de evangélico, ele está lá, né? Ele tá fazendo tratamento de um câncer lá. Fui visitar ele lá, fiquei cerca de 1h30 com ele lá naquele hospital. E quando eu cheguei lá, eu fui no banheiro no hospital lá, e na hora que eu fui me levantar do sanitário, me veio aquela dor na lombar. E até então, quando eu tenho passado por esse processo, por essa hérnia, por essas dores, eu ainda não tinha sentido essa dor na cervical. Não tinha sentido essa dor, quer dizer, essa dor na lombar. E a hora que eu fui me levantar, eu senti assim que parecia que tudo ia rasgar, que tudo era dolorido, que eu não ia conseguir parar de pé. Comecei a andar tudo duro ali, não consegui nem se mover o passo direito, sabe? Até para subir um degrauzinho, às vezes para mudar um passo, já vinha aquela dor que começava lá na cintura e subia para as costas inteiras e vinha assim, e você dava aquele suspiro assim de dor, sabe? Foi uma coisa terrível. E ontem nós tinha marcado com os meus irmãos para nós fazermos uma noite de louvor e adoração para a gente, né, recomeçar a nossa célula de novo, né, no ano de 2026. Mas infelizmente até me mediquei na parte da tarde para ver se ia estar melhor, né, se a dor ia passar. Mas não ocorreu isso, tive que acabar cancelando essa noite de louvor com os irmãos, né, porque eu fui por 24 horas ontem, né. Não conseguia nem, que eu falei para vocês, nem mudar o passo direito, era aquele passinho com o pé arrastando no chão. E mesmo que com aquele momento, com o pé arrastando no chão, eu estava clamando ao Senhor. Eu falava: Deus, tira isso de mim, Senhor. Eu não sei até onde que isso vai, mas eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor tem algo grande para derramar sobre minha vida sobre isso. Talvez seja um testemunho, uma história, talvez seja para curar também outras pessoas que passam da mesma dificuldade que eu tenho passado hoje. A cada passo que eu dava, eu clamava ao Senhor. Eu falava para Ele: oh Deus, está passando tanto tempo, Senhor, e nesse mês de dezembro que eu falei para você que eu tinha pegado férias, não conseguia médico, não conseguia nada, eu ia no posto e voltava embora do posto e voltava para casa sem resposta nenhuma, voltava para casa sem nada, assim, sabe? Aquilo me entristecia às vezes, mas mesmo assim eu não perdi minha fé. Eu nunca perdi minha fé em Deus, porque eu creio em Deus, que Deus pode fazer da nossa vida. A gente não sabe como que Ele vai fazer, a gente não sabe como que Ele vai agir, mas a gente precisa crer, a gente precisa continuar sempre crendo.
E daí chegou no 24 horas, aí eu fui conversar com o médico, olha só como é que Deus faz as coisas, fui conversar com o médico, o médico falou, então é 2, porque eu também tô com a hernia, também tô aqui com as minhas dores aqui e tal, né, eu tô tratando dela assim assado, eu sei como é que é, ele me receitou 2 injeções, né, alguns remédios ainda vou pegar hoje, né, e eu falei, melhora doutor, tal, que Deus abençoe você, que Deus possa curar você, né, ele me tratando do jeito dele e eu tratando ele do jeito que eu aprendi a tratar, falando de Deus, porque onde quer que eu passar eu quero falar de Deus, porque eu sei que Deus faz, e Ele está fazendo na minha vida, amém? E depois eu fui tomar a injeção, as duas injeções nas nádegas, uma de cada lado, entrando na sala, não tinha percebido a enfermeira, nem olhei para a enfermeira, ela fazendo negócio, eu conversando com ela, falando, ai, tô com isso, tô aquilo, graças a Deus, amanhã eu tenho um médico, amanhã eu vou passar pelo médico, vou orar, também já comecei a falar ali de Deus ali, né, para Deus abrir as portas, para mim fazer logo uma ressonância, para mim fazer os exames que eu preciso fazer, para saber logo o que é essa, né, que eu falei, eu tenho o meu pensamento, a minha certeza pelos sintomas que eu tenho é essa hernia de disco, é isso que eu tô. E ali eu falando com ela ali, e ela falando pra mim também, daí que eu percebi que ela tava com a tipóia, não sei como na cervical. Ela falou, até eu também fiz uma operação da lombar e agora subiu para cervical. Tô esperando o médico também, né? Eu uso esse aqui para aliviar um pouco a dor. Até ela me orientou também a comprar um colar cervical, um colar cervical daquele, né? Eu também nem disse eu preciso. Por que eu falo isso para vocês, meus irmãos? Porque enquanto eu orava ontem à noite, enquanto eu buscava por Deus ontem à noite, no banheiro mesmo, sem conseguir nem lavar os pés, sem conseguir nem se abaixar para lavar as pernas, né? Não quis chamar minha esposa para dar banho em mim. Eu falei, não, por enquanto eu vou depender só de Deus, vou depender só dele, né? E aí eu orando para Deus ali, falando com Deus, falei, Deus, tá chegando, né, Deus? Tá chegando o dia. Então toca no coração desse médico que vai me atender amanhã, que é hoje, né? Que vai me atender amanhã para que ele possa, né, liberar todos os exames para mim, que eu possa fazer. Se precisar ficar internado lá eu fico, né? Mas que a gente possa resolver logo isso e que esses exames possam mostrar tudo aquilo que tem ou tudo aquilo que se já sumiu, porque muitas vezes, né, o exame vai mostrar para você, né, a enfermidade lá. E muitas vezes aquela enfermidade que você vai ver lá, ela vai ser para comprovar ainda mais tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você enfrentou e tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele fez. E eu creio que nesse dia será engrandecido hoje o nome de Deus na minha vida. Porque ontem, enquanto eu orava, enquanto eu buscava Deus, né, Deus já ia falando comigo, já ia ministrando no meu coração que isso que está acontecendo hoje aqui comigo é para honra e glória dele, mas é também para que eu e a minha casa, as pessoas que vivem hoje comigo aqui, eu, minha esposa, meu filho, minha mãe, as pessoas que estão próximas de mim aqui, e a minha célula, todas as pessoas que estão próximas, que a gente possa enxergar e valorizar e se aproximar ainda mais através disso. Amém? Daqui a pouco minha esposa vai estar me acompanhando comigo, vou acordar ela daqui a pouco para me levar no hospital. Quero agradecer a ela por estar comigo ontem, no 24 horas, né? Não arredar o pé de lá. E com tudo isso que eu preciso falar para você, muitas pessoas vão falar, foi a injeção que você tomou. Eu tomei a injeção ontem, assim, parecia que nem surtiu efeito. Mas eu orei e falei para Deus, que amanhã eu possa acordar de manhã, Senhor, e não chegar me arrastando naquele médico. Não chegar lá sem conseguir mudar o passo, com toda essa dor. E daí hoje, eu tive a prova já disso já.
um pouco disso que Deus está fazendo. Porque hoje eu desci as escadas da minha casa sem segurar as paredes. Subi as escadas sem segurar na parede. Caiu essa tampinha aqui no chão. Eu falei, agora como é que eu vou pegar essa tampinha do chão? Porque ontem, a hora que eu estava vindo do hospital, até uma nota dos remédios que eu tinha comprado, eu tinha derrubado no chão. E eu falei, agora como é que eu vou pegar essa nota? Que eu sempre gosto de mandar as notas lá para um aplicativo que eu tenho. Eu falei para uma mulher, moça, pode pegar para mim essa nota que caiu aqui no chão, que eu não tô conseguindo me baixar, tal. Ela pegou a nota para mim e tal, né? Eu falei, obrigado, Deus abençoe. Fui pro ponto de ônibus, as escadas do tubo de ônibus, era difícil subir, difícil entrar no carro. E hoje eu tô aqui, me abaixei para pegar essa tampinha. A hora que eu me abaixei para pegar essa tampinha do chão, eu caí de joelho. Eu caí de joelho e comecei a agradecer a Deus. Eu falei, obrigado, Deus. Mas isso, irmãos, é só o começo. É só o começo. Eu vou voltar aqui e eu vou contar para vocês o restante disso. Eu vou contar para você o restante dessa história, desse testemunho maravilhoso, lindo que Deus tem feito. Mas uma coisa que ontem Deus queimou no meu coração naquele hospital também é que eu devo visitar pessoas nos hospitais. Tem pessoas nos hospitais que às vezes estão com a fé delas que estão abalada. Tem pessoas às vezes que não tem fé nenhuma. Tem pessoas às vezes que estão só esperando a morte chegar. Que tem pessoas que às vezes já se acostumaram com a enfermidade, que já se acostumaram com a dor, que já se acostumaram a levar uma vida, né? Às vezes de rotina, de médico, casa, hospital. E Deus colocou isso no meu coração ontem. Em breve eu vou estar falando com você disso aqui também. Amém? E você vai ver aqui nesse canal, aqui no YouTube, aqui no Instagram, né? Que você vai ver isso acontecer. Amém, meus queridos? Então eu vou chamar minha esposa. Daqui a pouco estou indo para lá. 6h30 estamos lá na frente do hospital. Só para garantir, né, aquilo que Deus já fez. Eu quero que você ore por mim também agora. Que você ore pela minha vida, tá? E eu queria encerrar esse vídeo de uma maneira assim que não tem como a gente encerrar de outra. Agradecendo a Deus. Se você também, onde você tá aí, talvez você possa assistir esse vídeo depois, não sei o que levou você a assistir ele até o final, mas que você possa agradecer a Deus, mesmo em meio à luta. Que você possa agradecer em Deus, mesmo em meio às dificuldades, que você possa agradecer ao Pai. Amém? Que você possa se referir a Deus como Pai. É tão maravilhoso, tão gostoso chamar Deus de Pai. Saber que você tem um Pai que cuida de você. Amém? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. E por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo lá na frente, Senhor, que eu ainda vou desfrutar, Pai. Mas eu também oro, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa live agora, Pai. Que está aqui nesse momento, Pai, que talvez passe pela mesma dificuldade, Senhor. Talvez não pela mesma doença, mas passe, Senhor, talvez até por coisas piores, ó Pai, que essa, Senhor, ou coisas semelhantes, ó Pai. Pessoas que talvez por algum motivo, Senhor, elas perderam um pouco da fé, Senhor. Elas tiveram a fé delas abaladas, ó Deus. Que elas possam se fortalecer no Senhor. Que elas possam, Senhor, se apegar a Ti, ó Pai. Que elas possam, Deus, né, colocar cada dia da vida delas, ó Pai, na Tua presença, Pai. Aquilo que elas necessitam para a vida delas, ó Deus. Então, Pai, eu oro, Senhor, para que cada coração, Senhor, que permaneceu, Senhor, até aqui, ó Pai. Cada coração, ó Deus, que está sedento, Senhor, por Ti, ó Pai. Cada coração que talvez, ó Pai, possa nem estar sedento por Ti, ó Pai, mas que possa estar em dúvida, Senhor. Que o Senhor venha tirar toda dúvida, encher, Senhor, esse coração de fé agora, de amor, de esperança, e que elas possam, Senhor, se apegar no Deus que faz infinitamente mais. Em nome de Jesus eu oro, para que cada vida, Senhor, possa ser curada, cada vida possa ser restaurada nesse momento, Pai. E eu oro, Senhor, por mim agora, Senhor, pela minha vida agora, Pai, que eu vou chegar naquele hospital, Pai, eu vou ter boas notícias, ó Pai, eu vou ter, Senhor, exames sendo realizados, ó Pai. O Senhor vai fazer da sua maneira, Senhor. Talvez eu possa, Senhor, estar saindo daqui, Senhor, com uma expectativa em algo, mas o Senhor possa já ter preparado algo diferente, Senhor. Porque eu sei que tudo aquilo que o Senhor faz, ó Pai, que o Senhor faz é para o meu bem.
Então eu fico com aquilo, Senhor, que o Senhor tem para mim, ó Pai. Porque às vezes as minhas vontades, ó Pai, nem sempre são as melhores. As suas vontades, Senhor, são as que mandam na minha vida, são as vontades, Senhor, que permeiam, Senhor, tudo aquilo que eu preciso, Senhor, viver. Por isso eu te agradeço, Deus, por esse dia, que eu creio que vai ser um dia de milagres, um dia de bênção, um dia de favor, um dia cheio da tua presença, um dia cheio de emoção, um dia cheio de choro, cheio de riso. Porque o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Pai. Pai que eu tanto amo. Te amo, Deus. Cuide de mim, Senhor. E cuide dessa pessoa, Senhor, que está aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém.